A elevada produtividade do agronegócio brasileiro, aliada à adoção de tecnologias inovadoras e a qualificação da mão de obra, imprimem um nível de profissionalização nunca visto ao setor produtivo. E tudo isso tem sido determinante para o aumento do índice de confiança dos investidores no agronegócio brasileiro. Mas os pecuaristas também precisam trabalhar com foco em gestão, conceitos de sustentabilidade e mercado. O economista Carlos Andrioli Bittencourt, do Conselho Federal de Economia, é o próximo entrevistado do Noticiário Tortuga. Isso mesmo, Márcia. E agora, direto de Curitiba, no Paraná, vamos conversar aqui com o Carlos Magno. Bem-vindo ao programa Noticiário Tortuga. É um prazer falar com você, falar com toda a sua audiência e todo o seu público. A gente agradece pela sua participação. E, Carlos, a gente sabe que hoje a confiança aí no agronegócio, ela vem aumentando com a qualidade hoje da nossa produção, várias tecnologias que estão sendo colocadas aí dentro do manejo, né, e principalmente dentro da pecuária. Mas um dos pontos que a gente também precisa ter um olhar forte e o produtor precisa analisar é a economia, tratar a sua fazenda como um grande negócio, isso é muito importante. E eu queria que a gente abordasse alguns pontos aqui, professor, e falasse sobre como que é importante o produtor ele ter essa visão, enxergar aí com otimismo e como que ele pode aliar a economia a todo esse processo do manejo da sua produção para ele ter bons resultados aí na sua fazenda. Cara, é importante nós entendermos que nós temos que visualizar tanto a árvore como a floresta. E quando nós abrangemos, quando nós ampliamos esse nosso horizonte, nós temos que entender, então, o comportamento dos agentes econômicos, que são as famílias, são as empresas, o governo e o resto do mundo. E o agronegócio, ele se encaixa muito bem e está relacionado a esses quatro agentes econômicos. Primeiramente, porque ele atende as famílias, os consumidores. O segundo, porque ele é uma empresa. O terceiro, porque ele tem um impacto, tem influência do governo. E o quarto é o resto do mundo, o setor externo, no qual ele tem um grande mercado, onde ele coloca os produtos, a grande produção, grande parte da produção brasileira, ela vai para esses mercados, ou seja, atende, né, ao mercado internacional. Então, entender e dar um viés de profissionalização, cuidar dos números, né? E tem até uma frase que diz: torture os números que eles confessam. Então, nós temos a quantidade que é extraída da terra, né, do plantio, a quantidade de insumos que são utilizados, a produtividade, o combustível utilizado no maquinário, o salário dos trabalhadores, e qual é o ganho, o lucro que eu obtenho após eu conjugar, né, a receita que eu obtenho com o negócio e os custos que eu tenho com o negócio, com o empreendimento. E quais são aí os benefícios do produtor ele ter essa informação, principalmente da sua gestão, do seu controle financeiro em mãos? Quais vão ser os benefícios para ele? Eu tenho os dados, quando eu tenho os números isolados, quando eu junto esses dados, eu tenho as informações, e quando eu adoto as informações, eu assimilo essas informações e utilizo em prol da gestão do meu negócio, eu tenho o conhecimento, eu tenho a sabedoria. Então, hoje se diferencia do mercado aquela pessoa, aquele empreendedor que tem esses números e vai fazer o uso desses números, essas informações para o seu conhecimento, para a sabedoria. Isso leva ele a um negócio que seja próspero, seja bem-sucedido. Então, reunir todas essas informações, usar em favor dele, entender o mercado em que ele está inserido. Quando ele tem a visão ampla, ele sabe o detalhe, ele sabe qual o botão, isso aparece no radar dele. Então, ele sabe qual o botão que ele deve apertar naquele momento, acionar naquele momento para melhorar esse índice, melhorar aquele índice, e com tudo isso, né, ele tem as informações agregadas. E qual seria a melhor maneira aí de um produtor que ainda não tem essa gestão econômica dentro da fazenda dele começar com esse processo, dele inserir aí esse processo no dia a dia dele? Como que ele pode fazer? Quais as dicas você deixa aqui para esse produtor? É contratar um especialista, é contratar alguém que conheça, um profissional, e ele profissionalizar também essa área econômica, a área financeira. Porque com isso, ele vai saber esses números,
E aquilo, torturou os números, eles confessam. Às vezes a gente está vendo de forma ampla, sem se preocupar que às vezes uma lavoura, que às vezes um insumo, às vezes um equipamento, ele está depreciado e ele está trazendo um prejuízo que no volume, né, no todo, não se enxerga isso. Então é importante a gente olhar a floresta, olhar a árvore. Eu tenho que ter ali uma lupa e tenho que ter o binóculo. Eu já conversei com alguns pecuaristas que às vezes eles falam assim, mas eu não sei, na verdade, no final das contas, quanto eu ganho. No final daquele ciclo, qual foi o meu lucro. E é importante o produtor ter ali nas suas mãos os gastos e os lucros para ele saber se ele está tendo prejuízo ou não e de onde ele vai remanejar isso para a atividade ser uma atividade rentável, né? Vamos comparar uma indústria, né? O setor secundário à indústria. Poxa, ele tem que ter todo o volume dele de produtos, insumos da matéria-prima que entra no processo produtivo. Aí você tem a geração da riqueza, tem a geração do produto e lá na ponta o estoque e depois a venda, a distribuição disso. Para um pecuarista, para um empreendedor da terra, né, da lavoura ali, ele também tem que saber qual é o volume, qual é o estoque que ele está gerando, como que esse estoque está sendo vendido, como que está saindo, como que está chegando, qual é o modal em que ele está vendendo, colocando esse produto no mercado, é um modal ferroviário, um modal rodoviário, quais são os equipamentos, os insumos, os fornecedores que ele está utilizando. Então, às vezes até fazer a cotação, eu posso ter um fornecedor diferente com um preço menor, a mão de obra que eu estou adotando, os tributos que estão sendo pagos. Então, é uma série de variáveis, de fatores, aspectos que devem ser considerados. É importante ele ter todo esse controle na ponta do lápis, porque quando ele enxerga o todo, e às vezes ele não consegue ver o detalhe. Ele tem que tratar o negócio dele como um empreendimento. Eu herdei do meu bisavô, herdei do meu avô, a coisa sempre funcionou dessa maneira. Não, vamos profissionalizar, vamos capacitar, qualificar a mão de obra, contratar gestores para que ele possa ser bem-sucedido e cada vez mais sucedido. Porque hoje ele pode ter um número, mas na hora que ele aperta esses números, na hora que ele profissionaliza, na hora que ele qualifica, ele pode melhorar esses resultados. Professor Carlos, quero te agradecer mais uma vez aqui pela sua participação no nosso programa de hoje. Muito obrigado, um bom dia para você. Foi uma satisfação falar com você e com todo o seu público, aí, todos os seus espectadores.